informações neste vídeo da Central Fluminense, informações sobre jogadores que foram especulados aqui, também de jogador que negocia com o Fluminense, tem novidade e outras informações do Flu. Já vai deixando o seu like e ativando as notificações, porque a Central Fluminense vai continuar crescendo e já vai comentando da onde que está nos assistindo. Beleza? Eu já vou começar aqui com as informações, porque são muitas para você, torcedor tricolor. Eu quero falar da classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense venceu mais uma vez, venceu bem a equipe do Bragantino fora de casa, apesar de todo o sufoco. Não foi uma partida boa tecnicamente do Fluminense, mas nesse momento a gente está precisando de resultado, a gente está precisando dos 3 pontos e os 3 pontos vieram. E ficou assim, a tabela do Campeonato Brasileiro teve alguns resultados ruins, né? A vitória do Vitória acima do Palmeiras em São Paulo era 3 pontos do Vitória que não estava no cálculo nem do próprio torcedor do Vitória, sendo bem sincero. O Grêmio venceu o Vasco também na Arena Condá por 1-0, jogo com gramado encharcado e etc e tal. O Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Paranaense. E o Corinthians perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro. Então, o Corinthians já fez todos os jogos. É importante observar isso. O Corinthians tem 19 pontos em 20 jogos. E aí, o Grêmio ficou com 18 em 18 jogos. Ou seja, o Grêmio tem 2 partidas para fazer. Eu acho que o Grêmio, de repente, consegue desgarrar um pouquinho. Não é muito difícil isso acontecer. O Vitória fica com 18 em 20. E esses 3 pontos contra o Palmeiras foram importantes para o Vitória. Imagina, o Vitória perde, ia ficar com 15 em 20 jogos. Ia ficar numa situação bem delicada. O Cuiabá perdeu em casa, mas tem 2 jogos a menos também. Pode dar uma respirada, de repente, com 2 resultados positivos, mas isso aqui é na base da suposição. O Cuiabá vem mal. Tá com 3 derrotas seguidas. Perdeu, e 3 derrotas seguidas na arena lá de Cuiabá. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Palestino e perdeu para o Atlético Paranaense. Vem num momento muito ruim. E o Fluminense com 17 pontos em 19 jogos. O Fluminense tem uma partida para fazer. Então o Fluminense ia em casa contra o Atlético Paranaense, a gente fazendo os 3 pontos, fica com 20 pontos. E aí realmente a gente começa a sonhar, né, a pensar em sair da zona. Essa sequência próxima do Fluminense aqui no Rio de Janeiro vai ser muito importante. Esqueci de falar aqui do Atlético Goianiense, já fez os 20 jogos e está só com 12 pontos. Uma situação realmente bem difícil do Atlético Goianiense. Venceu só 2 jogos e um deles aquele contra o Fluminense, lamentavelmente, né, cara? Se o Fluminense consegue pelo menos garantir aquelas vitórias contra o Atlético Goianiense, que sai na frente, e também contra o Juventude, que o Fábio dá o gol pro Juventude, aí eram mais 4 pontos. O Fluminense já estaria com 21, estaria lá do lado do Juventude, cara. Do Criciúma, com um jogo a menos, podendo ir a 24, passava até o Vasco, se demole. Então, infelizmente, as coisas não aconteceram e a gente está tendo que correr atrás desse prejuízo. Então, o Juventude, citei aqui, perdeu para o Criciúma, né, em casa. O Criciúma tem 21 pontos em 18, tem 2 jogos a fazer. O Juventude também tem 21 e 2 jogos para fazer. O Inter, cara, eu tiro um pouco o Inter dessa conta, porque o Inter tem 5 jogos a fazer. Então, assim, o Inter, por exemplo, ganhando 2 desses 5 já vai para 26. Ele já dá uma desgarrada dessa parte de baixo da tabela, mas são 5 jogos, onde o Inter, se ele conseguir 60%, 70% dos pontos, cara, já vai desgarrar, né? Já desgarra ali do pelotão do Z4. Então eu não tô nem botando por enquanto o Inter nessa briga, mas claro, acho que vai ficar muito mais claro quando esses jogos começarem a serem pagos, né? Os times que tiverem esses jogos, já tiveram jogos adiados, pagarem esses jogos. Sequência do Fluminense agora no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Bahia, enfrenta o Bahia em casa. Ontem o Fluminense divulgou uma parcial de 35 mil ingressos vendidos. Maracanã vai ter 60 mil pessoas. Depois vai enfrentar o Vasco. Isso é só Campeonato Brasileiro, tá, gente? No Newton Santos, e terá o Corinthians no Maracanã. Então essa sequência aqui no Rio, se o Fluminense conseguir fazer 9 pontos, cara,
é o melhor dos mundos, a gente iria para 26 pontos. E aí ganha de Corinthians, adversário direto, ganha de Vasco, que eu coloco nesse bolo também, e o Bahia, que está lá na parte mais de cima da tabela, mas que vem derrapando. O último jogo empatou com o Internacional em casa, tomou empate no final, né? Vem derrapando. Na penúltima rodada empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, então perdeu um pouquinho da força do início do campeonato, mas tá aí, essa é a situação do Fluminense. Melhorou muito, bastante em relação a 3 rodadas atrás, que a situação era bem complicada, mas ainda falta melhorar muito. Outra coisa que eu quero destacar aqui, torcedor tricolor, é a partida do Thiago Silva, obviamente, né? A partida do Thiago Silva, com 39 anos, o primeiro em ações defensivas do jogo, o primeiro em cortes, duelos aéreos ganhos, o primeiro do jogo, 100% de eficiência nos duelos, ganhou todos os duelos do Thiago Silva. Cara, é absurdo, pô. É absurdo o Thiago Silva. É chover no molhado falar do Thiago Silva. Não cometeu falta e também não tomou drible. O Thiago Silva é realmente incrível, gente. O Thiago Silva realmente é um craque. Eu questionava se um zagueiro resolvia o problema todo do Fluminense. A gente tem que enaltecer esse cara. Ele não é o zagueiro, é o zagueiro. Um dos melhores da história. E outra informação importante que traz o SofaScore: o Fluminense venceu 3 jogos seguidos sem ser vazado pela primeira vez desde abril de 2023. 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 3 gols, 0 sofridos, 7 grandes chances criadas, 1 grande chance cedida. 48% de posse de bola, então é um novo estilo à la Mano Menezes, que o Fluminense está se recuperando no Campeonato Brasileiro. O torcedor tricolor, comente sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, essa nova sequência do Fluminense, os números de Thiago Silva, mais uma atuação irretocável do capitão tricolor e também essa sequência de vitórias que não acontecia sem sofrer gols desde abril de 2023. Há muito tempo que a gente não vencia 3 jogos seguidos sem tomar gol. Comente sobre isso, torcedor tricolor. Informação rápida para você que acompanha a Central Fluminense. De acordo com o jornalista argentino, Emiliano Gomes será reforço do Estudiantes. Nos últimos dias ele foi especulado no Fluminense, é um segundo atacante, pode jogar por dentro também, que tem se destacado muito no Boston River, né? Eu até me surpreendi com o Fluminense interessado nesse atleta. Claro, nesse momento de janela aberta, muita gente especulando o nome do Fluminense como um dos interessados. Todo mundo sabe que o Fluminense está no mercado atrás de jogador. O Fluminense está negociando com um jogador lá do futebol uruguaio também, mas parece que o destino desse jogador, que está muito bem na Liga Uruguaia, tem excelentes números, a gente trouxe aqui no último vídeo que a gente falou sobre ele, será o Estudiantes, que é uma grande equipe do futebol argentino, tá certo? Teve gente perguntando aqui, e o Emiliano Gomes? O Fluminense vai contratar? Não vai? Então, essa informação que vem da Argentina coloca esse jogador muito próximo, né, de ser reforço do Estudiantes. Vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense por aqui. Um abraço para o Elisa e Luísa de Jucimeira, Mato Grosso, Vanderlúcio, Governador Valadares, o Alzimar de Cabo Frio, Rio de Janeiro, pro Décio, BBB Music, Búzios, aqui no Rio, o Arnos Schimmer, de Carambeí, Paraná, Laércio de Mamanguape, na Paraíba, e pro Assis de Manaus, lá no Amazonas. Valeu demais, deixe o seu like, ative as notificações se você gosta do nosso trabalho, todos os dias trazendo informações de Fluminense. Deixa sempre o seu like, comenta aí também para nos ajudar, e também as informações de onde você está assistindo, para a gente mandar um abraço para você. Observe o comentário fixado, tem um link para o nosso canal do WhatsApp. Clica aí, depois seguir, você vai estar ligado sempre nas notícias do Fluminense. Antes de sair no nosso YouTube, antes de sair no Instagram, no Twitter da Central, as informações saem lá no WhatsApp. Então não perca tempo, vai lá e segue a gente no WhatsApp. E ative as notificações para quando a gente sempre postar lá, você estar atento e visualizar as notícias do Flu. Vamos continuar aqui, que tem outro jogador especulado no Fluminense que teve o seu destino sacramentado. Eu estou falando do Francisco. O sobrenome dele, ele tem
né, ascendência polonesa, o Fidrizelski, polaco, né, o popular polaco que era do Barcelona de Guayaquil, o César Luiz Merlo, né, especialista em transferências aqui na América do Sul, traz que ele é o novo reforço do San Lorenzo. Ele se inclinou, né, ele preferiu fechar com o Ciclone e, apesar de ter outras ofertas, vai firmar contrato por 2 anos com a opção de mais um. Então tá aí o polaco, que também tem números estrondosos nos últimos tempos aí pelo Barcelona de Guayaquil, mas parece que teve um probleminha lá judicial com o Barcelona, saiu de uma forma não tão legal e tá indo para o São Lourenço. Importante, pessoal, o São Lourenço pode ser adversário do Fluminense nas quartas da Libertadores. O chaveamento de Fluminense e Grêmio vai enfrentar, né, o vencedor de Fluminense e Grêmio vai enfrentar ou o Atlético Mineiro ou o São Lourenço. Então o nosso glorioso polaco aí pode ser adversário do Fluminense na Copa Libertadores. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Duas informações rápidas aqui também para você, torcedor tricolor. Primeiro eu quero falar do Kaique Almeida. A gente trouxe aqui, né, que o Fluminense tinha encaminhado a venda dele para o Watford e saiu uma informação vindo do jornalista Nico Ishira, italiano, mais de 300 mil seguidores lá no Twitter dele, jornalista também de transferências. Ele coloca o zagueiro do Fluminense na Udinese. Ele seria emprestado para a Udinese. Para quem não sabe, o Watford e a Udinese têm os mesmos donos, né? O Matheus Martins também foi basicamente vendido, também passou pelas duas equipes. O Kaique deve assinar um contrato de 5 temporadas com os ingleses até 2029, que vão cedê-lo por empréstimo ao futebol italiano. Antes da sua saída, o jogador tinha contrato com o Flu até 2027. O Fluminense vai seguir com 20% dos direitos do atleta, uma porcentagem importante caso de futura venda. E aí, torcedor tricolor, eu já falei isso aqui quando sai a primeira notícia, se eu não me engano, foi o Vitor Lessa que trouxe com exclusividade. Vai guardar 20% para uma futura venda. E o Fluminense está fazendo a primeira venda horrível. Não compensa, às vezes, segura mais o cara, usa aqui no profissional que ele já vai começar a valer mais, entra em campo numa Libertadores, entra em campo numa Copa do Brasil, num Brasileiro, o valor de mercado dele já vai valer mais. Eu realmente não entendo por que o Fluminense está se desfazendo desse rapaz. Será que enxergam que ele não tem um potencial suficiente? Ele é de seleção brasileira de base, será mesmo que ele não tem potencial? Eu fico muito chateado quando eu vejo jogador de potencial. Uma coisa é um jogador que não tem muito potencial, que sai de xerém, o Fluminense não querer utilizar, vender cedo e às vezes vende até por um valor abaixo. Beleza, assim, nem todo jogador que sai de xerém é craque, nem todo jogador que é da base do Fluminense vai jogar no profissional, isso é natural. Sobe realmente os melhores. Só que esse caso do Kaique Almeida eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É um jogador de seleção de base, se destacando no sub-20 e está sendo vendido por 1 milhão de euros, gente. 1 milhão de euros hoje não é nada. Hoje 1 milhão de euros não é nada no futebol. Nada, nada. Para europeu, nada. Troco de pinga. E o Fluminense está vendendo mais um jogador por troco de pinga. Gente, o Kaique Almeida vai custar 6 milhões de reais. Hoje 6 milhões de reais no futebol brasileiro também é troco de pinga. Ninguém mais compra jogador praticamente com 6 milhões só, gente. Nem se for lá na Série B. Os clubes vão pedir 6 milhões num jogador de destaque. Vão pedir muito mais. Então, assim, cara, eu realmente... talvez eu possa estar sendo exagerado aqui. O Kaique Almeida pode não ser um jogador no futuro que eu imagino, que eu veja... Que ele possa não se desenvolver, mas nesse momento eu sou totalmente contra essa venda, porque eu enxergo o potencial no Kaique Almeida até pelas credenciais que ele possui, tá certo? Mas fica aí essa informação, ele vai ser vendido ao Watford e vai ser emprestado
a Udinese para ganhar rodagem. Outra informação importante é sobre Facundo Bernal, gente. Ele jogou contra o Peñarol, a Central até postou os lances, né, nas suas redes sociais, tanto no Twitter, tanto no Instagram, né? Eu gostei do que eu vi aqui dos lances do Bernal. Informação importante do jornalista uruguaio é que tem uma informação que é nova, né? A diferença das notícias anteriores, ele fala que é iminente o acordo com o Bernal, isso aí a gente já sabe. Fluminense e Bernal tá tudo certo. O dirigente do defensor já falou que já aceitaram a oferta do Fluminense e que estão discutindo a forma de pagamento, as parcelas, etc e tal, quando vai fazer aquela coisa toda. A diferença nessa informação de agora é que ele traz que o negócio vai ser feito em 3 milhões e 800 mil dólares. E a notícia anterior que se tinha era 3 milhões e 600 mil, perdão. São 200 mil dólares de diferença. Quando você transfere isso para real, são mais de R$1 milhão de diferença. Então, essa é uma informação nova. O Fluminense deve gastar cerca de mais R$1 milhão do que saíram nas primeiras informações para contratar o Bernal. É uma novela que está se arrastando, é uma novela que está chata, mas, assim, minha visão, contratar jogador bom realmente é uma dificuldade. O jogador ruim vem rápido. O jogador bom que é desejado, que tem potencial, é difícil, tem novela, se arrasta muitas das vezes, né? Então, tá aí essa informação, torcedor tricolor. Eu considero o Bernal uma boa aposta, um jogador de bom potencial. Ele tem um perfil, até falei ontem no Twitter, ele lembra muito o Rodrigo Bentancur, que é da seleção uruguaia, jogou no Boca, jogou no Tottenham, jogou na Juventus também. Mas eu acho que o Bernal ainda é mais cincão, né? Aquele jogador que faz a saída de bola, joga na frente da zaga e tem qualidades para ser desenvolvidas aqui no futebol brasileiro. Ele tem apenas 20 anos, mas não vejo como um jogador que chegue, jogue, é craque, que vai resolver nossos problemas. Não, eu acho que é uma contratação pensando no futuro, mas deixa o seu comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu like, ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores. Valeu.